it's me, Fabi. No vídeo de hoje eu vou ensinar essa maquiagem que ela é uma trend que está sendo muito utilizada pelas gringas e está chegando aqui no Brasil, que é essa maquiagem Foxy Eyes, que nada mais é do que uma maquiagem alongada, no estilo mais gatinho. Eu começo utilizando esse tônico da Ruby Rose e com a ajuda de um disquinho de algodão eu vou limpando toda a minha pele. Depois eu venho com essa bruma, que é da Catarine Hill, para poder hidratar minha pele. A base, a escolhida foi essa, Shield, também da Catarine Hill. Vou utilizar muitos produtos da Catarine Hill nesse vídeo. E eu aplico ela dando batidinhas com a esponjinha. Essa esponjinha é da Macrylan. E essa base, ela tem uma cobertura média e eu acho que ela fica incrível na pele. Aí eu apliquei uma segunda camadinha próximo aos olhos, para poder cobrir a pálpebra. E fui dando batidinha, dando acabamento. Como eu não tenho um corretivo da marca, eu usei como corretivo a própria base, a Shield, só que na cor 2, que ela é um tomzinho mais claro. Eu apliquei abaixo dos olhos, fui espalhando com a esponja, dando batidinhas, aí eu levei pro queixo, um pouquinho na testa e um pouquinho próximo aos lábios. E aí com esse tom, que é o número 6, eu fiz o contorno, porque ele é um tom mais escuro, que é a minha tonalidade de pele. Fui dando batidinhas, fiz o contorno no nariz, na testa. Esse tom, ele é mais puxado para um bronzer, assim, ele é mais quente. Eu achei que combinou e ornou bastante. Depois eu venho selando tudo isso com pó. Eu não tenho pó da marca da Catarine Hill, então eu utilizei esse que é da Miss Lari. Eu apliquei abaixo dos olhos, ali abaixo do contorno para poder evidenciar. E depois eu vim com essa paleta da Catarine Hill também, que ela é a Sculpt Pro, que ela tem tons de contorno, de blush, iluminador. Eu apliquei esse primeiro tom para fazer o contorno, né? Na verdade, selar o contorno em creme que eu fiz com a base. E eu venho com aquele tom rosadinho, usando como blush nas maçãs do rosto. Depois eu venho com um pincel de pó, sem produto nenhum, só para varrer o primeiro pó que eu coloquei da Miss Lari. E volto com a bruma da Catarine Hill para poder tirar o aspecto do pó. Aí eu volto com a Sculpt Pro e pego o tom de iluminador, esse mais rosadinho, e ilumino todo o meu rosto, nariz, testa, queixo. Para corrigir minha sobrancelha, eu vou utilizar essa paleta que também é da Catarine Hill. Eu venho com esse tom mais claro no começo da minha sobrancelha, com pincel chanfrado, e o tom mais escuro no final da minha sobrancelha. Faço o desenho, preencho tudo certinho e depois eu esfumo com a escovinha. Ah, essa paleta é em creme, tá, gente? Para fazer o Fox Eyes, eu vou utilizar esse micropore colado sentido à sobrancelha, porque isso vai facilitar o esfumado, o delineado, para você que não tem prática em fazer isso à mão livre. Eu vou utilizar o delineador em gel da Inglot, diluído com o diluidor da Ana Paula Marçal. E primeiro eu venho com um pincel tipo de fazer artesanato de unha e faço um delineado gatinho. Depois eu venho com um pincel chanfrado e esfumo antes de secar esse delineador. Eu esfumo ele e eu tô só esfumando sem produto nenhum, tá, gente? Justamente para tirar a marcação desse delineado e ficar um efeito esfumado. Aí eu venho com essa paleta da Catarine Hill de sombra e escolhi esse tom de marrom meio telha, meio quente e vou esfumando em cima do delineador que eu fiz. Depois eu volto com a Sculpt Pro e pego o mesmo tom que eu usei no contorno e esfumo acima desse tom mais quente da paleta da Catarine Hill para fazer o degradê. Aí eu volto com o tom quente da paleta da Catarine Hill de sombras e esfumo novamente, vou fazendo o mesmo processo. Aí eu volto com o delineador em gel e faço o cantinho dos olhos e também eu aplico ali no comecinho da linha d'água, mas só no comecinho, e puxo um tracinho para alongar mais esse olhar. Esse tracinho é o mesmo que a Sandy faz em todas as maquiagens e na maquiagem da Jade também. Aí eu volto com o delineador e refaço o delineado gatinho bem fininho e volto com o pincel chanfrado para poder esfumar de novo esse delineado antes dele secar. Eu saí bastante do quadro, mas no outro olho vocês vão conseguir ver melhor. Daí eu tiro a fita e vou lá, olho pronto. Agora eu vou fazer o mesmo processo no outro olho, aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Eu venho com o delineador, faço o delineado gatinho, depois eu volto com um pincel chanfrado, sem produto nenhum, e vou esfumando esse delineador em gel antes dele secar. Para esfumar é fácil, é só ir passando
dando batidinhas e ele vai dissolvendo, vai formando um degradê. Você pode ir dando umas arrastadinhas com o pincel também de um lado para o outro. Aí eu vou voltar com aquele tom médio da paleta da Catarine Hill e vou esfumar esse delineador em gel com a sombra e vou elevando ela para cima, dando batidinhas, sempre mantendo o formato chanfrado. O pincel ele é um de esfumar bem pequeno, que ele é da Ruby Rose, e vou esfumando tudo bonitinho. Aí eu volto com um pincel maior, com a Sculpt Pro, e pego o mesmo tom que eu usei de contorno para continuar esfumando, levando ali pro côncavo. E esfumo muito bem tudo certinho para criar um degradê. E como vocês podem ver, a fita ajuda bastante porque ela delimita o meu esfumado sem eu precisar ficar atenta. Então, você que não tem prática vai conseguir fazer esse olho tranquilamente. Daí eu volto com um tom médio e reforço ali o esfumado rente aos cílios. Volto com o delineador em gel e faço também o cantinho dos olhos. Ah, e a Jade que eu falei é aquela Jade da novela, do Clone, viu? Que ela faz esse puxadinho. Isso é ótimo para quem tem os olhos separados, para poder juntar. Se você já tem o olho junto, é legal evitar. E aí eu esfumo de novo com um pincel chanfrado. E está pronto, é só tirar a fita. Faço o acabamento ali com um pincel de pó. E vou aplicar a máscara de cílios, essa é da Ruby Rose, porque eu também não tenho máscara de cílios da Catarine Hill. Eu aplico nos cílios superiores, concentrando ali no cantinho externo, para alongar mais o olhar e fazer o efeito de gatinho. Eu aplico também a máscara de cílios nos cílios inferiores, vou aplicando ali sem segredo, para dar acabamento, porque eu gosto. Eu aplico muitas camadas para dar um efeito bem bonito abaixo dos olhos também. Vou colar cílios postiços com a cola da Macrylan. Esses cílios postiços é do AliExpress. E o segredo para os cílios é um cílios que ele seja mais alongado também, que ele comece com menos cerdas e ele vai crescendo as cerdas no formato de gatinho, para justamente continuar com esse formato de alongar os olhos. Os cílios, então, ele tem que ser mais cheio no canto externo dos olhos. Para finalizar a maquiagem, eu tô aplicando esse batom da Catarine Hill, que ele é um batom líquido mate. Ele é na cor Afrodite, que é esse tom de vermelho bem vivo, bem vibrante. Eu achei que como os olhos tá neutro, apesar de ser bem chamativo, mas ainda tá neutro, eu achei que eu poderia abusar e fazer uma boca mais presente. E vermelho é clássico, e eu achei que combinou muito com a maquiagem. Eu apliquei com pincel e depois eu vim com o próprio pincel do batom para potencializar a cor. E esse é o resultado da maquiagem. Eu gostei muito do efeito. Ele alonga bem o olhar, deixa um olhar bem marcante. Se você tem os olhos, como eu disse, separados, essa é a maquiagem ideal para você. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Beijos, tchau!